Os advogados do cantor Roberto Carlos informaram que não houve um pedido para censurar o livro, mas sim uma notificação pelo direito de imagem do artista que não foi respeitado. E eu converso agora com a presidenta do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sônia Machado Jardim, e com o advogado Cláudio Lins de Vasconcelos, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Boa noite aos dois. Boa noite. Sônia, eu converso primeiro com você. O Brasil está atrasado quando o assunto é a publicação de biografias não autorizadas em relação a outros países? Olha, está atrasado sim. Eu acho que é até mais do que isso. Está atrasado na liberdade de expressão e está atrasado na censura. Enquanto você olha nos outros países aí no exterior, você vê a quantidade de biografias publicadas, autorizadas e não autorizadas, né? Dos grandes artistas, Michael Jackson, Freddie Mercury. Eles têm suas biografias, as duas versões publicadas. E cabe ao leitor escolher qual que quer ler. E se é muito fã, vai ler as duas até e comparar o que está numa e o que está na outra. Então, eu acho que a gente está atrasado, sim. Agora, Cláudio, até onde a pessoa pública pode preservar a sua vida privada? O que não é possível ser publicado numa biografia, por exemplo? Eu acho que a principal chave dessa ponderação, porque o que há é um conflito entre entre direitos fundamentais, né? Existe o direito fundamental à privacidade e existe também o direito fundamental à informação, então é preciso ponderar essas duas coisas. É uma questão de bom senso? É uma questão de bom senso. O importante é que, se a pessoa for uma pessoa pública e aquele fato divulgado seja um fato diretamente relacionado com a sua atividade, diretamente relacionado com o interesse histórico dessa pessoa, ou seja, quando a história pessoal dessa pessoa se confunde com a história de todos nós, com a história da sociedade, então é nesse momento que tem que haver uma ponderação. É claro que ninguém está defendendo o final da privacidade, ninguém está defendendo que possa se vasculhar a vida privada das pessoas no seu mais íntimo grau. O que nós estamos apenas dizendo é que é preciso preservar a história e que, às vezes, para isso, é preciso, sim, falar da vida pessoal de pessoas com interesse público, pessoas com projeção pública. Sônia, quais são os maiores obstáculos enfrentados na hora de publicar uma biografia? Bom, hoje, com essa necessidade das autorizações, né, você tem muita história que, na realidade, ela não está centrada só um livro que tenha só exclusivamente aquele biografado. Tem outras pessoas no entorno, no cenário, que fazem parte do cenário, e você teria que conseguir autorização de, sei lá, de 100, 200 pessoas citadas num livro. O que seria impossível. É completamente inviável. Nós temos também, Cláudio, uma pergunta do internauta Pablo Pinheiro, ele enviou pelo Twitter. A biografia é considerada um livro-reportagem, um produto jornalístico. Por que a necessidade de autorização? É uma questão comercial? Hoje a necessidade de autorização deriva diretamente do texto legal do artigo 20 do Código Civil, que impõe essa autorização prévia para a publicação da imagem de qualquer pessoa com fins comerciais. Então, a interpretação do Judiciário tem sido, com base nesse artigo, de que essa autorização prévia é necessária. Havendo a modificação da lei, algo que eu espero que aconteça e torço que aconteça, essa autorização prévia não será mais necessária. O que não significa que o responsável pela publicação não possa ser responsabilizado por excessos e por abusos. É sempre importante dizer isso. As editoras e os veículos e os produtores de documentário continuarão sendo responsáveis por verificar a veracidade dos fatos, pluralidade de fontes, de fato tratar a pessoa de forma respeitosa e realmente só intervir na vida pessoal, só chegar a relatar a vida pessoal da pessoa, daquele indivíduo ou daquele grupo de indivíduos, quando aquele relato for essencial ao relato histórico, a termos o direito à nossa própria memória. Sônia, você concorda com o Cláudio? Em alguns momentos, eu acho que em todos os países existem normas, né? E nós temos casos clássicos, como o do Garrincha, por exemplo, que a gente tem a vida privada dele publicada. E isso acontece muito. Como mudar esse sistema? Na realidade, quer dizer, hoje o que realmente fica um pouco controverso é que determinadas informações, elas existem públicas na imprensa. E você não pode pegar aquela informação que foi publicada na imprensa, é o caso do Garrincha. O caso do Garrincha, detalhes íntimos da vida dele. Mas eram, vamos dizer assim, de conhecimento público, né? Ele era muito namorador e tal. Então, essa questão toda que a imprensa já tinha explorado, ela não pôde ficar registrada no livro, tá? Então, vamos dizer assim, esses dois pesos, duas medidas, por que na imprensa
pode e por que isso não pode ficar registrado num livro. Mas os familiares podem considerar, Cláudia, Agora, isso como ofensa? Não, o que eu ia comentar só é o seguinte, o que não se pretende com a alteração dessa, vamos dizer assim, com a aprovação desse projeto de lei da lei das biografias, o que não se pretende é que se publique em livros contendo mentiras, contendo injúrias, contendo calúnias, tá? E isso a lei, hoje o doutor Cláudio poderá dizer, a lei prevê que esses livros que contenham esse tipo de material vão continuar sendo, a lei tem instrumentos para que esses livros sejam recolhidos, para que essas pessoas, esses familiares, peçam as suas indenizações. A gente pode falar que não mentiras, não calúnias, mas detalhes da vida íntima, e eu volto à questão do Garrincha. Os familiares se sentiram, a vida ofendidos por ter a vida invadida. O que o senhor acha desse caso? Eu acho que, bom, não existe resposta fácil e nem padronizada para todos os casos. Depende. Né? Em determinados casos, a vida íntima pode ser relevante para aquele personagem histórico em face da sua própria história. Não é? É um caso que deve ser... O que deve presidir esse julgamento por parte das editoras e dos produtores de documentário é o bom senso e a boa-fé, principalmente a boa-fé. É preciso se perguntar várias vezes, esse conteúdo é relevante para o objetivo histórico desse livro, desse documentário? Esse assunto, de fato, faz diferença? É uma mera curiosidade que nós estamos aqui colocando apenas para atrair a curiosidade do leitor, ou para causar algum escândalo, ou para dar alguma promoção fácil ao livro? Não é? Se for esse o caso, se aquele detalhe íntimo realmente não fizer qualquer diferença na narrativa daquela história, isso deve ser coibido, de fato, isso deve ser impedido, porque é muito importante que a gente se lembre que o direito à privacidade ele não é uma excrescência, ele é uma conquista da civilização. Ele é um direito humano básico, garantido constitucionalmente, mas não é absoluto. Não é absoluto. Embora haja respeitáveis opiniões em contrário, o direito à privacidade ele não é absoluto. Se fosse, o trabalho do jornalismo seria praticamente impossível. E a liberdade de informação também é um direito igualmente importante, mas também não é absoluto. Então, a chave está realmente na ponderação. Muito obrigada aos dois pela participação aqui no Repórter Brasil. Obrigado. Obrigada.